vai te fazer superar os teus limites. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sou Juliana Vaz e eu trago uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. Esse é o 10º dia do nosso propósito de 30 dias de jejum e oração. Orai sem cessar. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que se encontra no livro de Jeremias, a qual o Senhor diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor, Ele te escolheu com um propósito. Ele quer se revelar na tua vida e Ele quer que tu supere todos os teus limites. Essa é a fala de Deus para o profeta Jeremias. Deus escolhe Jeremias, que é um jovem que caminha com Deus, que conhece a lei de Deus, e Deus escolhe ele como profeta. E Jeremias enxerga as suas limitações e ele diz: eu não sei falar, Senhor, eu ainda sou uma criança. E o Senhor, Ele diz a Jeremias: Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque tudo que eu te mandar tu vai dizer, e aonde eu te enviar tu irás. E sobre esta palavra eu quero te contar sobre certa vez, onde eu tinha uma crise de coluna muito forte, e o Senhor já havia me chamado, já havia falado comigo sobre a sua escolha como profeta na minha vida, sobre o seu chamado na minha vida para ser profeta, segundo a sua escolha, para ser uma missionária, para caminhar com Ele e fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Em uma crise de coluna muito forte, eu há dias deitada, o Senhor me chama na madrugada, às 3 horas da manhã, e o Senhor me envia a um bairro para fazer a sua obra. E eu entrei numa crise profunda de choro, e eu disse ao Senhor que eu não conseguia fazer a sua vontade, que eu não ia conseguir sozinha, não tinha condições, e caí num choro copioso, não parava de chorar, entrei em desespero emocional, me deitei na sala enquanto toda a minha família dormia e adormeci. De repente foi simplesmente como algo sobrenatural. Eu me levantei pouco antes das 6 da manhã, eu me arrumei mecanicamente, coloquei o tênis, coloquei a minha bolsa com panfletos e saí para fazer a vontade do Senhor, e já não tinha dor. Eu caminhei aproximadamente uns 13 quilômetros, talvez um pouco mais, 13, ida e volta, talvez o dobro disso, e levando a mensagem do Senhor, ainda muito cedo. E o Senhor tem falado sempre ao meu coração, e tem nos chamado a superar os nossos limites, porque aquele que caminha com o Senhor, ele não vive pelo que vê, mas ele vive por fé. E é esse o chamado do Senhor na tua vida, para que tu venha viver por fé. Talvez nesse momento tu não esteja conseguindo enxergar possibilidades do teu chamado, naquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, mas o Senhor vai fazer além daquilo que tu está pensando, além daquilo que tu está imaginando, além do que os teus olhos têm visto. É isso que o Senhor vai fazer na tua vida. E eu quero orar contigo nesse momento. Antes eu quero trazer, porque me veio a lembrança aqui, quantas vezes, antes de orar, me veio mais uma palavra: eu preciso entregar tudo conforme o Senhor tem colocado no meu coração. Que antes mesmo de eu conhecer o Senhor, algumas pessoas me paravam na rua e diziam que
Deus ia me usar como uma missionária para pregar a sua palavra. E eu andava toda torta, eu andava fazendo coisas erradas, andava numa vida complicada, mas ouvi essa mensagem no ônibus, ouvi na rua, muitas pessoas ouvindo no trabalho. Algumas pessoas sempre estavam ali para me dizer que Deus ia usar a minha vida como missionária, como pregadora da palavra. E no início nós não entendemos, talvez nesse começo tu não esteja entendendo, talvez nesse momento da tua vida tu não esteja entendendo os projetos do Senhor, talvez tu esteja olhando tudo ao teu redor e todas as coisas dizem que não, a tua saúde diz que não é possível, o teu estado financeiro diz que não é possível, e as pessoas que te cercam, aquilo que tu tem responsabilidade, talvez tu trabalhe o dia inteiro, talvez tu tenha que cuidar da tua família, talvez tenha muitas situações que tu olha e vê um impedimento para fazer a obra de Deus, para caminhar com Ele, fazer aquilo que Ele tem te chamado. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que tu precisa para que tu esteja na posição a qual Ele te chamou e deseja que tu esteja, para que o nome dEle seja glorificado e as promessas na tua vida sejam cumpridas. O Senhor vai cumprir as promessas, o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele falou que faria na tua vida, mas para isso algumas coisas vão ter que ser organizadas, e o Senhor vai te fazer superar todos esses limites, todas as dificuldades nesse momento, tudo aquilo que parece improvável, impossível, isso tudo o Senhor vai colocar no lugar, e o Senhor vai te levar, Ele vai te conduzir ao caminho que Ele determinou na tua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, coloca essa pessoa na tua presença nesse momento. Eu te peço, Pai, toma a vida dela, Senhor Jesus, e faz a tua vontade. Que o Senhor venha cumprir na vida dela as tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo, tudo aquilo que o Senhor escolheu fazer na vida desta pessoa, meu Pai, independente das suas limitações, independente das suas dificuldades humanas, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha mudar o olhar, que o Senhor venha conduzir o olhar desta pessoa somente para Ti, que és Tu, o autor e consumador da nossa fé, meu Pai Santo e Deus Todo-Poderoso. Nós somos gratos a Ti pelas Tuas promessas, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos faz caminhar em meio às tribulações, em meio às dificuldades desta vida, em meio às aflições deste mundo. O Senhor nos faz andar, Pai, em meio à escassez, Senhor Jesus, em meio a todo tipo de dificuldade que se apresenta nesta terra, Senhor. Só Tu podes nos fazer habitar em segurança no momento de caos que nós atravessamos, meu Pai, seja no país ou seja no mundo, Senhor Jesus. Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas, independente de cenários favoráveis, meu Pai. O Senhor não precisa de cenários favoráveis para cumprimento de promessa, mas o Senhor glorifica o Teu nome acerca de qualquer momento da história, em qualquer tempo, em qualquer ano, em qualquer dia, em qualquer mês, Pai. Porque o Senhor é o dono e o Senhor do tempo, e nós Te glorificamos, meu Pai. Por isso, Senhor, eu Te peço que o Senhor abençoe a vida desta pessoa, abençoe a família dela, cobre a vida dela com Teu sangue, guarda ela, Senhor Jesus, na esquerda e na direita, Senhor, guarda a entrada e a saída, esconde ela debaixo do esconderijo do Altíssimo, Pai, a sombra do Onipotente, ela venha descansar, dá descanso para a vida dela, Senhor. Cobre ela, meu Pai, nesse momento. Eu Te entrego toda a família dela, toda a causa dela, Senhor, o ministério, a chamada que o Senhor tem na vida dela, e que o Senhor venha fazer ela ter firmeza e confiança em Ti, fortalecendo essa fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.